conversa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Mariana Mortágua está na manifestação da Palestina, que está a decorrer em Lisboa, não conseguiu vir, portanto, avisou-nos que está aqui a Ana para representar. Nós acabamos de publicar este livro. Foi uma questão se o turismo e esta indústria do turismo recente em Portugal, se é uma oportunidade ou uma maldição, e que a Mariana Mortágua, numa perspectiva mais económica, sendo economista, não é? Política também, e a Ana Drago, que no ano passado não foi? Foi. No ano passado escreveu este livro, A Cidade Democrática, Habitação e Participação Política no pós-25 de Abril. A Ana tem estudado muito este fenómeno da habitação, principalmente desde a Revolução. Também fez connosco e com o Ricardo Santos. Nós fizemos também estas discussões muito sobre as coleções, não é? E uma das coleções que nós fizemos, temos estado a fazer com o Ricardo Santos, é esta do Projeto Sal. O Projeto Sal em Oeiras, no Porto, em Lisboa, com a Ana, no Algarve e no Porto novamente, exatamente. O Projeto Sal, o Ricardo já vai explicar o que é e qual foi a sua importância e como se calhar estaríamos a precisar de um novo Projeto Sal para resolver os problemas que temos atualmente na habitação em Portugal. Portanto, temos pena que não esteja cá a Mariana, mas não acho que estão aqui duas pessoas que falarão muitíssimo bem sobre este tema da habitação e do turismo em Portugal. Eu se calhar passava a palavra à Ana para falarmos um bocadinho sobre este vosso livro, sobre este vosso ensaio, que me parece extremamente oportuno e não é só por ter sido a editora dele. Obrigada, Bárbara. Talvez o mais engraçado é que tudo isto começou numa conversa que eu e a Mariana tivemos no lançamento do livro do Fernando Rosas, das Novas Direitas, Velhas Direitas. Encontrámos-nos nesse lançamento do livro e a Mariana pergunta-me: tens estado a trabalhar sobre a questão do turismo e a habitação? E eu digo: sim, de facto é uma questão que verdadeiramente me interessa, porque eu trabalho muito sobre as questões da habitação, em particular sobre aquilo que nós temos vindo a discutir na sociedade portuguesa na última década, quase, que é o crescimento dos preços da habitação e a crise da habitação que estamos a viver hoje em dia. Mas tenho esta perspectiva de que nós não podemos olhar para aquilo que está a acontecer no panorama da habitação e não ligar o aumento de preços àquilo que é a reorganização da economia portuguesa, na verdade no pós-crise, ou seja, no pós-troika, e dos setores que se tornaram os setores-chave, não só de crescimento económico, que é o setor do imobiliário, que se transformou de facto no setor estrela, não é? Cresceu de forma muitíssimo significativa entre 2014 e 2019, cresceu 30% no contributo geral para a riqueza do país. E o setor do turismo, também muito apoiado no imobiliário, mas muito importante no âmbito da criação de emprego. E como o turismo é o setor da atividade económica que paga salários mais baixos, esta ligação entre habitação e turismo era, na verdade, uma coisa que me interessava muito. E então resolvemos fazer este livro. Curiosamente, a Mariana tinha uma parte de uma leitura histórica sobre, ou seja, a Mariana é economista e eu sou mais da área da história, mas ela trouxe uma leitura muito interessante, que é, nós vemos ali a partir do final do século XIX, e o livro começa exatamente por aí, que cada vez que a economia portuguesa tem dificuldades, nomeadamente nos setores industriais, o turismo aparece sempre na forma como os políticos o colocam como a vocação natural do país, uma mais-valia que nós temos e algo em que podemos apostar. E, portanto, isso vai acontecendo de forma mais ou menos recorrente,
atravessa o século XX, mas nós obviamente depois pegamos no contexto que antecede a grande crise financeira de 2008, o período da Troika e o período que se segue. Eu diria que no fundo o livro tem três ideias. Esta primeira, de que os governantes, quando a economia, nos setores industriais, tem alguma dificuldade, pegam sempre nesta ideia do turismo como a vocação natural da economia portuguesa. Depois há um capítulo em que percebemos as ligações que se vão estruturando entre investimento no turismo, imobiliário e o setor da banca. E na verdade é toda a história que nós fomos acompanhando já no pós-crise, muito através das comissões parlamentares de inquérito, sobre a forma como o sistema financeiro e o sistema bancário em Portugal foram dando créditos crescentes, enfim, a um conjunto de, eu diria, empreendedores, de uma forma simpática, e de alguma forma a banca faz a intermediação entre as velhas elites fundiárias que tinham propriedade em Troia, no Alentejo, no Algarve, e as novas elites empreendedoras, e portanto dá o crédito para se construir ali mais um resort, mais qualquer coisa assim, e vamos percebendo como tudo aquilo são projetos mais ou menos mirabolantes que na verdade vão colapsando ali a partir de 2008, 2009, e nós pagámos essa fatura da banca. E depois olhamos para aquilo que acontece no pós-crise, aquilo que eu tenho vindo a trabalhar e que a Mariana também me acompanhou, esta ideia de que a política que emerge a seguir à crise financeira e à Troika é uma política que aposta na valorização dos ativos imobiliários, ou seja, na subida dos preços das casas e do imobiliário, e na desvalorização do trabalho. E, portanto, que isto explica muito sobre a economia portuguesa nos tempos que correm, e por isso este título, oportunidade ou maldição. Bom, é verdade que cria emprego, é verdade que traz receitas para Portugal, é verdade que vai dinamizando os setores da economia, mas ao criar tanto emprego mal pago, de alguma forma acaba por ser um bloqueador à valorização salarial do país, e muito em particular recai de forma muito significativa, porque dá grandes rentabilidades, sobre a habitação. E portanto nós olhamos para aquilo que é o miolo hoje das nossas cidades, ou para o Algarve, que são, ou seja, Porto, Lisboa e Algarve são os epicentros da crise habitacional. Ela está muitíssimo ligada a esta ideia de atrair procuras externas que compram casas, ou procuras externas, que é a procura turística que vem ficar no alojamento local, nos centros de Lisboa, onde há freguesias que têm 58% de casas com alojamento local. E bem que isto significa para o nosso futuro, e portanto, quanto a mim, no contexto em que estamos, nós temos que começar a discutir soluções para a habitação, mas não podemos desligar daquilo que é o perfil de desenvolvimento da economia. E, portanto, na verdade, o livro procura fazer este desafio. E pronto, isso depois está muito ligado com formas de prover habitação para tanta gente hoje que tem necessidade, e isso foi porque eu trabalhei mais com o Ricardo e que ele fala muito bem sobre isto. Explica-nos lá qual tem sido a tua área de investigação, de trabalho, e a importância deste projeto nestes anos. Então, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Nós temos um objetivo, que é fazer uma coleção de 10, talvez 10 mais um livros. Nós começámos em 2016, salvo erro, saiu um primeiro livro sobre a zona de Oeiras, depois duas monografias sobre 2 bairros no Porto, um livro sobre a região do Algarve, e o ano passado eu e a Ana coordenámos um sobre Lisboa. E o nosso objetivo central da coleção era mostrar, não de uma forma saudosista, aquilo que foi uma experiência, talvez a melhor experiência habitacional em Portugal, antes e depois do 25 de Abril, não tenho problemas em dizer isso, que foi este serviço de apoio ambulatório local, portanto, SAAL, que no fundo acompanhou toda a lógica e dinâmica que vocês já certamente ouviram falar do PREC, e foi a primeira vez que o Estado apoiou diretamente e por sua iniciativa a organização de moradores para a produção das suas próprias casas, dos seus próprios bairros. E a nossa coleção o que tenta fazer é mostrar em várias regiões do país como é que isso aconteceu, e interessa-nos, e o livro de Lisboa também tem essa particularidade, que interessa-nos mostrar não só o que foi construído,
Portanto, em Portugal houve 76 bairros construídos, mas houve 170 projetos SAL, portanto 100 não chegaram a ser construídos, mas o SAL, ao contrário do que algumas pessoas tentam afirmar, construiu cerca de 6.000 e tal fogos naqueles primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, portanto ainda teve um fogo, apesar de ter sido muito bloqueado a partir de 1976. Oficialmente ele não terminou, mas foi politicamente bloqueado a partir do final de 76, mas muitas casas que estavam em projeto e que tinham sido aprovadas ainda foram construídas até ao início dos anos 80. E, portanto, o universo que a nossa coleção abrange são estas 170 operações SAAL. Concentramos em alguns projetos construídos, mas queremos mostrar a diversidade de soluções encontradas a nível nacional, porque o SAL tinha uma espécie de 3 grandes bandeiras, que era o direito à habitação, o direito ao lugar e o direito à cidade, que no fundo poderiam servir hoje como uma espécie de ponto de partida para pensarmos ainda hoje como é que poderíamos tentar nos aproximar deste problema habitacional que temos. Obviamente, já todos ouvimos falar que não há uma única solução, têm que ser pensadas várias soluções, mas o SAL basicamente promovia um apoio público do Estado a moradores organizados em associações ou em cooperativas, portanto era uma obrigatoriedade, não podia ser individualmente, nem por família, tinha que ser por moradores de um bairro organizados em associações ou cooperativas, e o Estado definia um valor a fundo perdido para a construção das casas e um empréstimo a 25 anos com um juro baixo, portanto dava um apoio concreto às pessoas. E dava também uma coisa muito importante, que é uma coisa que se perdeu também à medida que fomos avançando nos nossos 50 anos da democracia, que era o apoio técnico, ou seja, garantia que havia arquitetos, engenheiros, sociólogos, assistentes sociais a trabalhar com essas pessoas diretamente nos bairros e a discutir com elas as melhores soluções. E, portanto, houve, com o 25 de Abril, uma grande reivindicação por o direito à habitação. O SAL é criado a 6 de agosto de 1974, portanto, muito poucos meses logo a seguir ao 25 de Abril. Tem uma força e uma energia logo muito forte nos primeiros, em setembro, outubro de 74, e em 75, janeiro, fevereiro, março de 75, já temos dezenas de operações e de equipas e de moradores, milhares de moradores, trabalharem no SAL a nível nacional. Esta ideia de diversidade que a coleção procura mostrar também tem a ver com esta ideia que o SAL tinha de as pessoas terem o direito aqui simplificando, diremos direito à cidade, mas no fundo no sentido de direito a se adaptar às necessidades específicas de cada bairro ou de cada sítio que encontravam os técnicos. E portanto nós temos em Lisboa, genericamente, blocos de habitação coletiva, mas fomos para o Algarve, temos projetos de moradias unifamiliares, feitas em autoconstrução, portanto, e o SAL passou por todas essas possibilidades de construir casas através de autoconstrução, através de cooperativas de habitação, através de empresas privadas, sempre com a mesma estrutura, que era o Estado tinha um dinheiro, os moradores organizavam-se e havia uns técnicos que faziam os projetos. Este triângulo era o que estava sempre na base, e depois as soluções eram encontradas nos sítios, em discussão com as populações que moravam nesse sítio. E, portanto, nós tínhamos casas para operários, casas para pescadores. O SAL tinha essa característica de procurar resolver o problema das populações mais carenciadas. Naquela altura falava-se em cerca de 500 mil pessoas em viver em bairros de lata, bairros de barracas, ou pior ainda, portanto, sem água, sem esgotos, sem eletricidade, sem recolha do lixo, sem iluminação pública. E, portanto, estes livros fazem um caminho por essa história desses bairros, desses sítios, procuram ir a esses sítios e ver como é que eles estão hoje, ou seja, há uma tentativa de publicar documentos e cartazes, recortes de jornal da época, mas também fazer sempre uma leitura crítica sobre o que está a acontecer nos sítios agora. E, sobretudo, para aqueles bairros que não foram construídos, nós pensarmos que cidade é que teríamos agora, hoje, se estes 170 bairros tivessem construídos, ou seja, que habitação pública teríamos hoje, ou seja, houve aqui um potencial que acabou por ser abandonado
e que nós, quando vamos ver os bairros que foram construídos e que estão genericamente bem tratados, bem cuidados, são soluções normalmente de boa integração, em que o tal elevador social funcionou, em que as pessoas puderam, por exemplo, pela primeira vez pôr os filhos na universidade ou estudar, porque o acesso a uma casa também é o acesso a essas coisas. Um exemplo que nós encontramos, por exemplo, em Lisboa, é que ter casa também permitia mais condições para haver mais quartos, para não dormirem todas as famílias numa única habitação. Permitiu depois, com esta luta pelo direito à cidade, que os bairros fossem feitos não só de casas, mas também de equipamentos, de creches, jardins de infância. Portanto, as crianças deixavam de brincar na rua, ou deixavam de estar a ser cuidadas umas pelas outras na rua, e podiam ir para um espaço público onde estavam pessoas com ele, e a mãe também podia trabalhar, porque eram normalmente as mães que ficavam em casa. Portanto, havia mais um salário em casa, e portanto isto também representava uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. A coleção tem assim este objetivo ambicioso de fazer os 10 volumes. Nós estamos agora a trabalhar num novo volume sobre Setúbal e Loures, e sempre com este desafio de saber o que é que está a acontecer nestes sítios, nomeadamente em Loures, não é? E percebemos o quanto teria sido importante que estes bairros tivessem sido todos eles construídos, não é? E que o Estado tivesse hoje uma bolsa de terrenos e de habitação que acabou por não ter, e que foi acabando por desistir ou entregar aos privados essa resposta. No caso de Loures, por exemplo, é interessante, porque havia 9 operações de sala previstas e só foram construídas 4, e na maioria dos casos as operações que foram construídas nem construíram a totalidade dos fogos inicialmente previstos, ou seja, o projeto foi mesmo muito abruptamente interrompido. E em Lisboa o que nós encontramos foi esta dinâmica clara de uma politização dos moradores pobres pelo direito ao lugar, pelo direito a permanecerem na cidade, que nos parece que continua, ou infelizmente é agora novamente uma questão, não é? E portanto aquilo que nós temos procurado fazer é mostrar o Sal como um exemplo de uma coisa que aconteceu há 50 anos, mas que podemos através dele provavelmente encontrar ferramentas, metodologias de trabalho, muitas delas ainda hoje pertinentes, e que foram objetivamente abandonadas quando, por exemplo, se lançou o Programa Especial de Realojamento, o famoso PER, não é? O PER conhecia aquilo que tinha acontecido no Sal, mas quis fazer mais depressa e sem os moradores. E, portanto, o que nós temos é, em vez de fazer bairros com as pessoas, em vez de pensar com eles as tipologias, o que encontramos foi casas para as pessoas na periferia, normalmente deslocando-as do seu local de trabalho, deslocando da sua comunidade, da sua rede de socialização, e por isso hoje estamos a pagar um bocado o preço desse deslocamento para a periferia, por vezes de uma falta de integração. Encontramos exemplos, por exemplo, de separação de famílias para bairros diferentes, para afastamentos que não previram a resposta ao nível dos transportes públicos para essas pessoas poderem deslocar, tudo ao contrário do que o Sal tinha experimentado e tinha conquistado com esforço e com algum sucesso. Depois, enquanto investigador, nós temos que ter um bocado também a frieza de perceber que o momento em que aquilo aconteceu também é difícil de repetir hoje, e portanto a forma como nós olhamos para esses instrumentos e para essas metodologias também tem que ser ajustada à nossa realidade de hoje. Mas este número, que eu gostava que vocês ficassem na cabeça, que é 76 bairros a nível nacional e 6.000 fogos construídos, é, por exemplo, o número de fogos que foi anunciado em Lisboa há muitos anos que eram ser construídos e que acabaram por não ser construídos, ou seja, ainda assim há um impacto que hoje pode ser estudado. Os bairros estão aí, podem ser visitados. Em Lisboa há 7 operações construídas, 7 bairros de sala construídos, podem ser visitados e que podem continuar a ser estudados, e que do nosso ponto de vista têm um interesse especial, e têm um interesse especial também para nós, porque nós
temos tentado olhar o assunto não só do ponto de vista do planeamento urbano ou da arquitetura, mas também de entrevistar as pessoas, de falar com os protagonistas, de saber o que é que representou diretamente para aquelas famílias este direito a uma casa, e depois direito a uma casa que também tinha um parque infantil ou também tinha um campo de jogos, e o que é que isso representou. Ou seja, nós também temos tentado fazer essa auscultação direta daqueles que usufruíram. Obviamente há sítios onde as coisas correram melhor, há sempre diversidade naquilo que encontramos, mas este é o centro da questão, que parece que há aqui uma metodologia que poderia ser continuada, nomeadamente uma das coisas que nós também falámos bastante no livro sobre Lisboa, que pelos vistos está esgotado, não é? Portanto, ajudem-nos a publicar uma segunda edição. Já não vos podemos mostrar, mas era muito bom. Era lindo. Uma das coisas que nós encontramos é um trabalho incrível, que até aqui o Sal estava muito relacionado com a arquitetura, com os edifícios do Porto, com os projetos do Álvaro Cisa Vieira, e o que nós encontramos é um trabalho incrível de equipas de assistentes sociais a trabalhar diretamente com as pessoas. Havia equipas que se mudavam diretamente para o lugar onde estavam a trabalhar e, portanto, trabalhavam lá diariamente com as populações, e havia uma discussão do tipo de casa, como é que as pessoas queriam viver, se a cozinha dava diretamente para a sala ou não, ou seja, todo um detalhe, toda uma preparação também de como é que era sair de uma barraca para uma casa, quais é que eram as condições novas que essa casa exigia, como, por exemplo, pagar a luz, pagar a água, que essas pessoas também não estavam habituadas a fazer. E, portanto, há todo um acompanhamento do ponto de vista social que o Sal também foi desenvolvendo no momento em que estava a fazer, ou seja, a fazer experimentando e aprendendo a fazer, e depois se perdeu. Em Oeiras é interessante porque nós hoje temos um Presidente da Câmara que acabou por ser bastante mediático e está agora nas notícias todas, que está a usufruir ainda hoje em Oeiras de terrenos expropriados na altura do Sal e continua a fazer habitação e equipamentos públicos em terrenos do Sal. E, portanto, imaginem isto à escala de Lisboa, à escala do Porto, em Coimbra também houve. Portanto, este é o centro da nossa investigação, e temos mais 5 livros para fazer em breve. Queria perguntar-vos uma coisa. Qual é que este projeto foi um projeto ao nível central, não é? Portanto, as autarquias, hoje, qual é que isto parece minimamente viável haver, quer dizer, claro, com este governo não é? Não estou a pensar nisso, mas as autarquias, seria possível, porque este problema da habitação em Portugal, os nossos governantes vão ter que o agarrar, não é? De alguma maneira, acho eu, até porque as pessoas estão a começar a construir casas clandestinas novamente, não é? E, portanto, depois começa a haver aquele, quer dizer, há aqui um problema que me parece impossível de ignorar, não é? O que é que vocês acham quais são os caminhos possíveis mediante a situação política que vivemos? Não é o ideal, não é? Mas o que é que vocês acham, soluções, o que é que vocês acham que poderá acontecer? O Ricardo é especialista em saber exatamente em cada momento o que é que aconteceu ao Serviço Sal. Na verdade é isso, uma política experimental, e foi mudando na sua configuração e na forma como estava organizada, e eu acho que ele depois pode falar sobre isso. Eu acho que nós temos que ter em conta a diferença, obviamente, do momento político. Uma das coisas que eu achei interessantes, ou seja, no livro da Cidade Democrática, eu tenho um capítulo sobre os debates na Constituinte sobre a questão da habitação. E uma das coisas interessantes que aparece pela voz dos constituintes é a ideia de que o fascismo é a censura, a prisão, a perseguição da oposição democrática, mas o resultado do fascismo é a pobreza. Claro. E havia uma absoluta visibilidade nos bairros de barracas dessa pobreza, ou seja, de um conjunto de várias gerações de migrantes que tinham chegado das várias regiões do país,
para trabalhar na Lisboa que se tinha industrializado a partir dos anos 50 e 60 e, portanto, isso sentia-se. Eu creio que o Nuno Portas diz isso, que uma das formas da crítica ao regime que era possível era falar das barracas porque elas eram tão visíveis nos espaços da cidade. E, portanto, a ideia de que se vai construir uma democracia, obviamente, tinha que responder a essa pobreza urbana que se via nos bairros de barracas. Mas o Saal também surge, em certa medida, pela forma como essas populações pobres foram, digamos que, os primeiros a reagir à mudança e à queda do Estado Novo. Portanto, as ocupações de casas que vão acontecendo em Lisboa, em Setúbal, no Porto, são a primeira forma de participação política dessas classes populares empobrecidas pelo Estado Novo. E, portanto, a dinâmica das ocupações, com um clima, enfim, relativamente revolucionário, cria também a necessidade do Estado, naquele contexto, ter alguma forma de resposta. E, portanto, o Saal também responde a isso, a dizer, nós vamos dar resposta, nós vamos trabalhar convosco e, portanto, o Nuno Portas anuncia, diz às pessoas, tenham calma, não ocupem tantas casas, nós vamos enviar equipas, brigadas, chama-lhes logo brigadas, para trabalhar com as pessoas. Mas é essa ideia de que numa democracia as pessoas não podem viver em barracas, não é? E, portanto, vai-se trabalhando com todas as dificuldades do Saal, vão surgindo vários programas e, portanto, a erradicação das barracas acaba por ser um desígnio democrático de várias gerações de governantes que lhe deram respostas melhores, mais participativas no sentido democrático da participação das pessoas que iam viver nas casas, mas do direito à cidade, ou seja, a cidadania também está presente, apropria-se das políticas públicas, não é? E o Saal é de facto único nesse sentido nas políticas habitacionais. Mas outras formas de resposta que vêm a ser dadas. No contexto da crise que nós estamos hoje a viver, eu aqui há alguns anos atrás lembro-me de estar a conversar com alguém e dizer quanto tempo é que vai durar até nós começarmos a ver ressurgir nas zonas periféricas da cidade, já não a corraleira no centro urbano, não é? Mas nas periferias da cidade, quando é que vão surgir as barracas? Bom, e os ativistas que trabalham nos bairros precários dizem já está a começar. Já está. Portanto, já lá está há vários anos. O que eu não estava à espera é que, ao contrário da matriz democrática, que é um regime democrático que não pode permitir que os pobres vivam em barracas e, portanto, tem que lhes dar algum tipo de resposta, é que a resposta fosse do tipo que nós vimos há um ano atrás, de demolições, façam as malas, nós não queremos pobres nos nossos concelhos, não vos vamos dar resposta, não temos resposta para dar, não há habitação pública, Portugal tem 2% de habitação pública, não temos resposta para dar e, portanto, vamos destruir as barracas. Há um problema de urbanismo, então não podemos deixar que as barracas cresçam e, portanto, dizem às pessoas para se ir embora. Eu acho que isto é... Sem dar solução. Sem dar solução, é isso. Isto é de tal forma afrontar, eu acho que aquilo que é a matriz da nossa Constituição e da organização democrática, que eu não consigo perceber como é que isto pode continuar, mas eu acho que é esse o clima político em que nós estamos, não é? Agora, o que eu acho que é interessante nós voltarmos a refletir sobre o Saal, com todas as suas condições e surgimento numa determinada conjuntura, é esta ideia que está escrito num texto sobre o Saal, que foi escrito em 75, que é: a casa é importante, é uma condição fundamental de dignidade das pessoas, mas a participação no projeto da casa e do bairro é um pretexto para o exercício da condição de cidadania. E eu acho que o Saal continua a ser marcante e exemplar por essa ideia. A casa é um pretexto para as pessoas participarem na criação da coisa pública e na apropriação do direito à cidade. Sobre a questão das autarquias versus o Estado. Eu acho que, se calhar, eu e a Ana temos uma opinião um bocadinho diferente sobre isto e, se calhar, pode ser interessante discordarmos, mas eu vou dar o contexto do SAL. O SAL foi um programa público do Estado, lançado pelo Secretário de Estado da Habitação na altura, pelo arquiteto Nuno Portas, que tinha já estudado e visitado noutros países programas com características semelhantes e depois, apoiado pelo arquiteto Nuno Titónio Pereira, inventam esta forma de trabalhar e esta ideia de brigadas, ou seja, de técnicos que se deslocam para ir ter diretamente com as pessoas com quem querem trabalhar.
e é completamente diferente. Nós entendemos que isto é uma política pública do Estado que condiciona as autarquias a funcionar como o Estado diz, ou depois, aquilo que nós encontramos em 76, que é portanto, a forma de organização e o caminho para a democracia parlamentar fez com que a organização do Estado fosse sendo alterada, portanto, a participação direta, a democracia, o poder popular, todas essas palavras foram perdendo força e, portanto, a passagem da gestão do sal para as autarquias, o que representou genericamente foi o fim do sal. Portanto, no Porto houve atentados à bomba nos serviços do sal, no carro do arquiteto Alexandre Alves Costa, que era o coordenador do Sal Norte, e, portanto, havia uma dificuldade local de gerir o poder que as populações, apoiadas por estes técnicos, estavam a ter no planeamento das cidades, nomeadamente Lisboa e do Porto. Ou seja, o Filipe Lopes, vice-presidente da primeira Comissão Administrativa da Câmara de Lisboa, foi convidado a sair em 75, no final de 75, porque aquilo eram políticas muito de esquerda. Estamos a falar durante o PREC, portanto, mesmo durante o PREC, na véspera do 25 de novembro, aquilo já era muito de esquerda. Ou seja, então agora trabalhamos diretamente com as pessoas, então agora nós queremos perguntar o que é que eles acham. Isto não é assim que se tem que fazer. Nós temos é que fazer casas de pressa e pô-los a viver em pré-fabricados se for preciso e pronto. E depois surgiram uma série de programas de casas pré-fabricadas e tudo mais. E portanto, eu enquanto investigador tenho que dizer que a gestão autárquica sim, poderá funcionar. Mas vai acontecer uma coisa, é que depende da autarquia, depende da política local, ou seja, se nós não tivermos uma política nacional, numa autarquia pode correr muito bem, dentro da área metropolitana pode estar a ser impecável em Oeiras, e em Louros é horrível, porque sim, e depois daqui a 10 anos em Louros está impecável e em Oeiras já está horrível. Ou seja, temos que pensar se essa é a melhor solução. Do ponto de vista de pensarmos que, mas pode haver mais autonomia, podia haver um financiamento, por exemplo, a Câmara de Lisboa tinha provavelmente dinheiro suficiente para se autofinanciar. Porquê que não fazemos isso? Pronto, aquilo que nós vemos hoje é que usa-se a palavra cooperativas, têm sido lançados uns concursos, mas não têm nada a ver com as cooperativas de habitação económica, as chamadas XE, não é? Foram lançadas naquela altura, ou seja, a participação é uma coisa feita em reuniões às 6 horas, que ninguém pode ir, num sítio, num pavilhão longe do sítio onde vai ser. Ou seja, nós temos que ponderar bem qual é que é o modelo que pode ser implementado e perceber quanto dinheiro é que o Estado português tem para fazer habitação pública e em quanto tempo é que o quer programar. Porque isto não é uma coisa de 3 anos, 4 anos, demora muito tempo fazer uma casa, não é? E, portanto, planear, fazer bairros, para não fazermos só fogos, não é? O PER é o campeão do número de fogos, não é? Construímos 13 mil fogos, não sei onde, 12 mil fogos, não sei, certo? Em Marvila houve um senhor que nos disse, deram-me uma casa, mas eu hoje continuo sem ter um bairro. Ou seja, perdi relações de vizinhança, o meu bairro não tem um café, não tem um supermercado, ou seja, Marvila continua desculpem, nós estamos a falar de Lisboa porque é o que nós conhecemos melhor, né? Isto parece sempre aquela coisa muito centralista, mas não é o caso. Mas Marvila, por exemplo, continua a ser uma coisa distante da cidade, não há ligação efetiva do ponto de vista urbano da cidade ter de chegar lá. Um exemplo que nós estudámos, e que é um bairro que foi parcialmente construído, a Corraleira, que é junto à Paiva Conceiro, está dentro da cidade, aquelas pessoas não têm nada, não têm um mini mercado, querem comprar uma maçã e têm que fazer não sei quantos metros, subir uma rua assim, uma escada assim, porque a cidade não chegou até lá, os serviços não chegaram até lá. A minha rua é lavada e a 200 metros a rua da Corraleira não é lavada. Ou seja, continua a haver uma discriminação real, efetiva, sobre estes sítios. A recolha do lixo não é feita da mesma forma, ou seja, se calhar nós temos que começar por aí, por tentar dizer que é importante fazer as casas, mas o que já está feito tem que ser melhorado. Aqui há uns tempos eu fui obrigado a escrever um texto sobre Lisboa, de Lisboa em 2050, e
que é que nós imaginávamos. E foram convidadas 50 pessoas, cada um pensou o que é que queria para Lisboa em 2050. E eu dei comigo a dizer, se houver iluminação pública, recolha do lixo, já não estávamos mal. Ou seja, eu já não pedia muito mais do que cumprir os mínimos que agora, neste caso, a nossa cidade não está a cumprir. O desafio da habitação pública é enorme. Estamos aí, esta dificuldade. Sim, mas até mesmo no Estado Novo, por exemplo, os Olivais, o bairro dos Olivais, foi um bairro todo construído praticamente, não era? Lembro-me o prédio dos juízes, o prédio das polícias, isso foi tudo construído pelo Estado. Sim. O bairro e algumas zonas de vivendas também, isso foi o Estado. O que eu pergunto é, agora, com a crise da habitação, porque nós estamos com a crise da habitação, não são os preços, não é? E, portanto, e voltamos ao turismo. Se as pessoas não tivessem posto as casas em Airbnb, e também houve muita classe média que beneficiou muito disso, não é? Porque passou a ter um rendimento com as casas através do turismo que não teria. Se essas casas estão a ser ocupadas temporariamente por pessoas que passam, onde é que as pessoas que vivem cá vão estar? Essa é a minha questão. Vocês é que estudaram. Só quando lhes pergunto. Eu digo só qualquer coisa assim. Há uma coisa que me custa um bocadinho dizer, porque eu sou, obviamente, muito favorável a que o parque público cresça. E é absolutamente fundamental que haja toda a capacidade de investimento dos PRRs, das autarquias, dos orçamentos de Estado, para alargar o parque público. Mas tenhamos consciência da situação em que nós estamos. Eu faço algumas comparações internacionais, às vezes em alguns artigos ou em alguns estudos. Por exemplo, a Holanda é um país onde 30% do parque habitacional não é completamente público, mas não é mercantil. Ou seja, temos habitação pública, temos cooperativas, temos um conjunto de soluções que são 30%. E mesmo assim, na Holanda, os preços têm crescido, não tanto como Portugal. Portugal é o país que entre 2015 e 2024 os preços da habitação mais cresceram em toda a zona euro, mas também têm crescido muito. Ora bem, nós temos 2%, nós não vamos conseguir atingir rapidamente 30% de parque público. Além de que somos o quarto país da União Europeia com mais casas por habitantes. E, portanto, estar a duplicar temos praticamente uma casa e meia por cada família residente. Estar a duplicar não sei quantas casas é um investimento de recursos, de trabalho, não sei o quê, provavelmente não vale a pena. Bom, então temos que encontrar aqui outras soluções num país em que 70% das pessoas são ocupantes proprietários, ou seja, são proprietários da casa onde habitam. E nós temos tido, em algumas zonas do território, de facto, uma deslocação do arrendamento tradicional, ou até do sítio onde a pessoa vivia, mas comprou uma casa noutro sítio e arrenda ali, muito centrada, ou seja, o processo de recuperação e de crescimento dos preços começa pelo turismo, começa pelo miolo das cidades, de facto. É ali que a coisa começa, onde começa a haver também algum investimento estrangeiro exatamente para alojamento local ou para transformar edificado em hotéis e começa toda, e depois puxa a procura externa porque vêm os vistos gold e há os residentes não habituais e depois alguém acha que Lisboa é bonita e já agora compra casa porque as casas podem estar a ficar mais caras, mas apesar de tudo o trabalho é barato. Ou seja, come-se no restaurante mais barato, a empregada doméstica é mais barata, o arranjo do carro é mais barato, os serviços são mais baratos e, portanto, viver em Lisboa as casas estão caras para os estrangeiros, ou seja, ao preço das outras capitais, mas o trabalho é mais barato. Nós temos que, de alguma forma, dizer que somos um país que quer, obviamente, ser cosmopolita, mas nós temos que ter aqui algumas regras e, portanto, os residentes não habituais, que agora já não se chamam residentes não habituais, mas chama-se IFIC, é para pessoas que têm altas qualificações. Não, nós não vamos dar uma taxa de IRS de 20% durante 10 anos a pessoas que ganham 6.000 euros por mês para terem capacidade de comprar casas que nós, com os nossos salários e o nosso IRS, não conseguimos. Vistos gold já não é para imobiliário, mas se investir em forma cultural, depois vai comprar uma casa.
Alojamento local, se nós pegarmos só na cidade de Lisboa e dissermos, bom, 18.500 alojamentos locais, se calhar nem todos estão a funcionar como alojamento local. Vamos pensar aqui numa taxa de 40%. Vamos eliminar, vamos começar a retrair no alojamento local. Bom, temos 6.000 habitações em Lisboa. Isto é que se chama um choque de oferta, que é colocada no mercado, no centro histórico, são tipologias pequenas. Bom, nós precisamos de casas exatamente para os mais jovens que estão a trabalhar na economia urbana e precisam de ir viver para os centros da cidade. Bom, então faz sentido colocá-las. Temos que regular as rendas, de forma a afastar os investidores que acham que vão tirar uma rentabilidade muitíssimo elevada da habitação e, portanto, temos que fazer uma regulação de rendas de modo a que o investidor diz não faz sentido investir agora numa casa em Portugal, vou investir numa outra coisa qualquer. Então temos que encontrar aqui uma panóplia de medidas num contexto particularmente difícil, que é no pós-crise, exatamente porque o consumo era baixo noutros setores. De facto, tivemos um investimento maciço em imobiliário que percorre toda a Europa. O que eu acho que nós temos em Portugal que fazer é juntar todos estes instrumentos, construir habitação pública, regular rendas, retrair o alojamento local, parar as procuras externas, usá-los todos ao mesmo tempo e mesmo assim, obviamente, que vai ser complicado. Bárbara, tu tens razão, ou seja, nós hoje temos segmentos de classe média que sabem que o dinheiro não vai vir nem do salário nem das pensões e que também investem no imobiliário, que apesar de tudo é um negócio mais fácil, pronto, colocam o dinheiro ali a render. E portanto é politicamente complicado fazer este debate, mas eu acho que temos que começar a fazer em nome do futuro. Porque senão aquilo que vai acontecer aos nossos filhos e primos é que acabam os cursos, são qualificados, até lhes oferecem um emprego que é até acima do rendimento médio do país, mas eles chegam à economia e dizem, mas eu não consigo alugar casa, eu não consigo trabalhar na área metropolitana de Lisboa porque levo 80% ou 70% do meu salário. E então vou para Berlim, porque o preço do arrendamento é igual, mas pagam 3 vezes o salário. Então há um processo de desqualificação da economia. Só fica quem trabalha no imobiliário ou na construção para mais imobiliário ou então no turismo. E estamos a cavar um buraco. E por isso é que eu e a Mariana dizemos que é uma maldição. Mas ainda há outra questão, que é esta das casas, é que o divórcio. Claro, as pessoas que continuam juntas à força. E as pessoas que, repara, há 50 anos, se calhar havia muito menos divórcios. As pessoas, a família mantinha-se sempre na mesma casa. Com os divórcios a generalizarem-se, não é? As pessoas, cada uma precisa da sua casa, não querem ficar a viver uma com a outra. Isso também exige, por isso é que tu estavas a dizer que a ocupação era 1,5, não é? Estavas a dizer. Temos uma casa e meia por cada família residente. Por cada família, mas então eu estava a pensar, realmente eu vivo com o meu marido, divorciamos-nos, cada um tem que arranjar uma casa. Percebes? A não ser que sejamos obrigados se nós retrairmos alojamento local, ou seja, se nós retrairmos alojamento local exatamente no centro das cidades, nós tornamos as cidades mais dinâmicas, rejuvenescemos e no centro das cidades, ou seja, toda aquela zona do centro histórico, é exatamente onde hoje a reabilitação investiu em tipologias mais pequenas. E, portanto, desde que se requalifique esses sítios com transporte público, com serviços de bairro, em que uma pessoa para comprar 3 pães e uma manteiga não tem que andar 4 quarteirões porque tem não sei quantos cafés e restaurantes, mas não há uma mercearia. E portanto, ou seja, não basta apenas. Lisboa fez regulação do alojamento local a partir de 2019. E de facto no centro histórico aquilo mais ou menos estancou. Ainda foram construídos mais alguns, mas não muito, de forma muito significativa. Mas não chega a estancar. Nós temos, em números absolutos, Lisboa tem mais alojamento local do que Barcelona. Em número absoluto, portanto, é uma subtração imensa do parque também com os rendimentos dos portugueses. Somos um país mais pobre, as pessoas mais facilmente cederam. Nós temos que retrair alojamento local, temos que começar a dizer, lamentamos, mas necessitamos destas casas para as pessoas que trabalham na cidade. Não temos nada contra turistas, continuem a vir, mas se conseguirmos 6.000 habitações e mantivermos 12.000 alojamentos locais, eu acho que o turismo não cai, não é? Portanto, é possível fazer este tipo de coisas. Claro que são muitas soluções e têm que estar todas a trabalhar ao mesmo tempo, como a Ana estava a dizer. Mas, ou seja, não há uma contradição quando dizemos que é preciso mais habitação pública
porque na realidade o que nós precisamos é de ir fazendo. E como nós estamos neste, parece meio paradoxo, que é há casas a mais, mas não temos habitação pública, vamos deixar os privados continuar a fazer à balda e continuamos sem a habitação pública. E, ou seja, eu acho que a mensagem que tem que ser transmitida do ponto de vista político é: continuamos a precisar de um parque público de habitação que não temos. Depois podemos dizer, há casas a mais, ou há casas suficientes para aquelas que fariam falta para a maioria das pessoas. Mas o que tem que ser feito são as medidas todas, em conjunto, em consonância, que a Ana esteve aqui a elencar. Ou seja, uma coisa não é contraditória da outra. Pronto. Depois, quando se dá o 25 de Abril, a maioria das pessoas vivia alegremente em casas arrendadas. Os anos 80, este livro que sai da tese da Ana explica isso muito bem, leiam, que é, há um incentivo, a partir dos anos 80, à compra de casa privada. Até aí os portugueses eram maioritariamente arrendatários e não estavam endividados aos bancos. Houve uma proteção feita aos bancos e uma promoção do endividamento privado aos bancos para que as pessoas comprassem casa própria. E isso tudo também mudou completamente a nossa economia. Não é a minha especialidade, mas queria deixar aqui esta nota. Em relação ao alojamento local, há uma questão que é técnica, que é o alojamento local é considerado habitação, não cumpre a legislação do turismo. Isto, por exemplo, era uma coisa que era ótima para pôr o alojamento local andar mais devagar, que era cumpram as regras mínimas do turismo. Ou seja, aquela limitação de uma percentagem por edifício não é suficiente, porque nós hoje em dia temos grandes investidores que compram 2 ou 3 edifícios e não estão a pensar em 1 ou 2, estão a pensar em 7 por edifício, em 7 fogos por edifício. E se cumprissem a legislação de segurança contra incêndio, ruído, do turismo, o alojamento local não tinha hipótese nenhuma. Neste momento, o alojamento local é uma manta de incêndio, um extintor, e o resto é um código à entrada para as pessoas reservarem numa aplicação. Portanto, a própria legislação do alojamento local foi muito facilitada, facilitou imenso a transformação, que é mínima, de casas em mini quartinhos de hotel por todo lado. E, portanto, também há aqui um caminho a fazer, se quisermos ser mais exigentes, até do ponto de vista, e Lisboa tem esse problema, de segurança, por exemplo, contra incêndio. Isto não é um problema menor, onde há muitos edifícios em que a estrutura é toda em madeira, por exemplo. Acho que há aqui também um caminho técnico a fazer-se e uma exigência para que sejam cumpridas outras regras, que até aqui tem sido muito vale tudo. Obrigado, Ricardo. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Quero fazer uma pergunta, talvez até um pedido de informação ao Ricardo. Eu sou natural do bairro da Liberdade, não, em Lisboa, o bairro da Liberdade que fica por baixo do Aqueduto das Águas. Portanto, eu vivi lá até aos 27 anos e pergunto ao Ricardo, no tal projeto de Saal estava englobado também a recuperação ou reabilitação do bairro da Liberdade? É que existiu, não sei se ainda existe, uma cooperativa de habitação que construiu, tem casas lindíssimas, mas depois parou. E houve um senhor chamado Carmona Rodrigues, que entretanto prometeu muita coisa aos habitantes do bairro da Liberdade e não fez nada, zero, absolutamente nada. Era só isto. E o que deitou abaixo, estou com eles todos para chelas e desmembrou as famílias todas. Sim, mas isso já se falou aqui. Era efetivamente uma operação sala. Foi construído apenas um bloco, chama-se bloco experimental. Não foi construído no terreno onde era originalmente suposto ser construído, foi construído no limite do bairro da Liberdade com o Monsanto, que era um terreno que estava livre e junto ao clube. E o bairro da Liberdade, em 74, foram identificadas 5.000 e tal pessoas a viver
em condições que o senhor se calhar se sei. portanto, incluía também uma parte da Serafina e também, por acaso não falei disso, e o senhor falou muito bem, que é o SAL também previu em alguns sítios fazer reabilitação de casas. Isso foi feito em algumas zonas, no Porto também foi feito e aí também era previsto. Infelizmente, dos 20 e tal blocos de habitação que eram para ser construídos, só foi construído um. Muitos anos mais tarde, já a meados dos anos 80, o mesmo arquiteto que fez o projeto SAL fez para essa cooperativa uns blocos quadrangulares cor de laranja, que lá estão, mas já não são construídos no âmbito do SAL, já não têm o mesmo tipo de financiamento e acredito que o dinheiro que as pessoas tiveram que pagar já tenha sido muito mais elevado. Em todo o caso, essa é uma zona da cidade que nós fomos visitar e conhecer melhor, onde há ainda hoje, 50 anos depois, ruas que têm o mesmo nome que aparece numa planta de Lisboa de 1925, portanto já tem 100 anos, algumas ruas desse sítio têm 100 anos, O bairro da Liberdade tem mais. onde eram identificados núcleos de casas construídas ilegalmente e que deveriam ser demolidas e reconstruídas num novo bairro, portanto 1925. O que quer dizer, nós discutimos também isso no livro, que parece que ainda temos algum trabalho pela frente a fazer, ou seja, ainda hoje há dentro de Lisboa, nesse sítio e noutros, ruas com o mesmo nome, onde há 100 anos já se identificavam problemas habitacionais e que hoje algumas delas ainda se mantêm e persistem. Acho que é um bom ponto de partida para nós percebermos como as coisas, de facto, houve coisas muito boas que aconteceram e evoluíram, mas houve outras que estão ainda por fazer e que nós só temos que tentar cumprir pelo menos essas. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu queria agradecer muito à Ana e ao Ricardo e agradecer-vos a vocês a participação aqui também das nossas questões.